Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Salmos, no capítulo 104. Abra comigo, por gentileza, Salmos 104. Salmos 104. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Eu hoje tenho um estudo. Tem 2 dias que eu estou preparando essa palavra para os irmãos. Tem 2 dias, né? Creio que Deus tem algo poderoso para nós, né? Vamos orar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, nós queremos esse momento. Nós não queremos, Senhor, que o nosso coração perca o foco, Deus. Não queremos perder o foco, Deus, até mediante o que acaba de acontecer. Mas, Deus, nós entendemos sim a responsabilidade nossa com a comunidade, com as pessoas em volta. Também entendemos os levantes que existem de Satanás contra a tua igreja. Deus, também entendemos o momento que nós estamos vivendo. A tua igreja está buscando um avivamento. Já posso dizer que estamos vivendo o avivamento. E Deus, todas as vezes que nós nos colocamos, que nós buscamos, que nós nos levantamos, Deus, Satanás ele também se levanta, Senhor, para tentar calar a voz da igreja. Mas Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, nesse momento, mediante a tudo que já aconteceu, eu peço que o Senhor acalme a nossa mente e acalme o nosso coração. Deus, não sei de onde meus irmãos vieram, se vieram do trabalho, se vieram de casa, se vieram da escola, se vieram da academia, não sei de onde vieram, Senhor, mas em nome de Jesus eu peço nesse momento que o Senhor acalme o nosso coração, a nossa mente, dá paz à nossa mente, ao nosso entendimento, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Deus, eu creio que a Tua palavra essa noite é uma palavra extremamente importante, como todas as outras que são ministradas aqui, Senhor, mas eu sei que nessa noite o Senhor tem algo especial para derramar no coração da Tua igreja. Em nome de Jesus, que a Tua igreja receba agora, em nome de Jesus, do Senhor, no mundo espiritual, todo o destravamento, Senhor, que o Senhor faça cair por terra, em nome de Jesus, tudo aquilo que nos impeça de entrar na Tua presença, de ouvir a Tua voz. Acalma o nosso coração, Deus, acalma a nossa mente, acalma, Senhor, para que a gente possa descansar e ouvir a Tua voz, Pai, porque a Tua voz ela é importante para nós. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que seja no mundo espiritual, seja no mundo físico, agora, em nome de Jesus, que o Senhor vá, Senhor, aquietando os nossos corações e repreendendo toda obra contrária, Senhor, ao entendimento da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Irmãos, abriram suas Bíblias em Salmos no capítulo 104. Eu quero ler os primeiros 4 versículos. E aí hoje a palavra ela é um misto entre uma palavra, eu quero trazer um pouquinho de ensinamento do texto bíblico, né, algumas características do texto bíblico, e depois, por último, eu quero fazer uma aplicação com vocês. Irmãos, o versículo 1 diz assim: bendiga a minha alma o Senhor. Senhor, Deus meu, como és grandioso, estás revestido de glória e de majestade, coberto de luz com um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por carruagem e voa nas asas do vento. E o versículo 4: fazes aos teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Glória a Deus. Quem aqui é labareda de fogo nessa noite? Glória a Deus. Você viu, Jorge, que eu estou te chamando de labareda de fogo, Jorge? Meu irmão. Lares com labareda de fogo, Lares também? Amém? Aí sim, hein? Irmãos, eu queria falar algumas coisas sobre o livro de Salmos. Eu já dei um estudo na IBD sobre o livro de Salmos, mas eu queria relembrar algumas coisas. Salmos, ele é um livro do quê? É um livro de louvores. Salmos é um livro de louvores. Ele é através da poesia, e a poesia que também era cantada. Irmãos, literalmente esses versos eles eram ou declamados ou eles eram cantados. Porque qual era a forma de se ensinar a palavra de Deus? Uma das formas é cantando. Quando a gente canta, aclama ao Senhor toda a terra, cantemos, né? A gente está declarando a palavra de Deus, estamos ouvindo ela, estamos aprendendo com ela. Então a música, ela sempre esteve enraizada no coração da igreja.
faz parte da cultura, o cantar, né? Até popularmente a gente ouve, né? Quem canta seus males, espanta, né? E se você canta o que é do Senhor, mais ainda espanta, não é não, irmãos? Mas, irmãos, eu quero pensar com os irmãos em algumas coisas. Eu acho muito importante o livro de Salmos para nós, mas são só de músicas, né? São músicas que comunicam para nós uma mensagem, comunicam algo que o povo estava vivendo. No livro de Salmos, o livro de Salmos, inclusive, ele se chama Sefer Tehillim, né, no hebraico, que significa literalmente livro dos louvores, ou então livro de cânticos, né? Então é um compêndio, né, da expressão do louvor, né? Quando eu até falei isso na outra vez, o livro de Salmos, ele é um livro onde o homem diz algo para Deus. É interessante, né? É o livro onde você vê a carta de Paulo entregando o recado de Deus para os povos em que Paulo passou e pregou o Evangelho. Nós vemos, a gente vê a Bíblia como um todo falando, né? É uma fala de Deus para o homem, mas Salmo é diferente. Salmo é uma palavra do homem para Deus. Esse é um diferencial do livro de Salmos. E ele é dividido em algumas partes, tá, irmãos? Salmos, existem vários tipos de salmo. Vamos lembrar juntos, né? Existem vários estilos, existem vários, assim como nós temos músicas agitadas no louvor e músicas mais calmas, né? Vamos dizer assim, músicas que puxam para uma temática infantil. Então nós temos dentro da igreja músicas que puxam mais para uma temática, né? Que nem o pessoal fala, os corinhos de fogo, né? Ou então puxa para adoração, puxa para isso, para aquilo. Então, assim, nós temos estilos musicais dentro da igreja, e os salmos não é diferente, eles têm temáticas. Então, nós temos pelo menos 7 temáticas, né? Vai variar um pouquinho entre os autores, mas nós temos 7 temáticas dentro do livro de Salmos. Nós temos um tipo de salmo chamado entronização. Salmos no capítulo 8, Salmos no capítulo 8 é um salmo de entronização. O que é a entronização? É onde declara que Deus é o rei, que Deus é soberano, né? O homem declarando a soberania de Deus, e assim vai. Aí nós temos salmos de lamento. Um exemplo do salmo de lamento é o salmo no capítulo 12, que ele fala: Senhor, a minha alma se angustia. Senhor, até quando eu vou ver meus inimigos prosperando e eu aqui pagando boleto? Né? Brincadeira, irmãos, eu tinha boleto na época, mas só contextualizando. Então é um cântico de lamento, é um outro estilo, é um outro tipo de poesia dentro. Nós temos os salmos de ação de graça, né? Louvado seja o Senhor, porque Ele fez isso, Ele fez aquilo, porque Ele criou, Ele fez tal. Então existem salmos de louvores, existem os salmos de romagem. O que eram salmos de romagem? Isso que eu acho muito legal, a característica do salmo, porque eles estavam indo, você tinha o templo você fazia um sacrifício anual no templo. Então toda a comunidade vinha ao templo, desde a comunidade mais distante, das tribos que estavam mais distantes de Jerusalém, até as tribos mais próximas. Então o pessoal ia cantando e vindo, né? Iam saindo das suas casas e indo em direção ao templo. Então formava-se aquela peregrinação de pessoas indo até Jerusalém para cultuar a Deus, para sacrificar ali, oferecer suas ofertas. Então esses são os salmos, né, de romagem. E aí nós temos os salmos sapienciais, que falam de sabedoria. O homem que ouve a tua voz, Senhor, ele é semelhante ao... Entendeu? Então, salmos de sabedoria, que comunicam algo. Um grande exemplo de salmos sapienciais, né, que são salmos de sabedoria, Salmo 119. Né? Se você for ver, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. São salmos de sabedoria, que ensinam as pessoas o que? A sabedoria de Deus, o conhecer de Deus, o que é aproveitoso para o coração do homem, né? Existiam também os salmos imprecatórios. Ó Deus, toma o meu inimigo, castiga ele, faz com que ele pague, né? Que é quando o salmista clama para que Deus faça justiça,
para que Deus vá e entre em favor dele. Normalmente, né, os salmos de lamento e os salmos precatórios, eles estão juntos. Às vezes o mesmo salmo pode ter as duas temáticas dentro dele, né? E por último, né, nós temos os salmos que são de características messiânicas ou reais. Por que fala reais ou messiânicas? Porque muitos dos salmos que foram ditos para o rei Davi se referiam também à descendência de Davi. E quem é descendência de Davi? Jesus. Então nós vemos salmos messiânicos. Nós temos o salmo, por exemplo, que fala da pré-existência de Deus. Salmo 110, versículo 1 diz assim: e disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Né? É um salmo que faz uma referência a Jesus, que Jesus está sentado à destra de Deus, né? Há outro salmo também que fala sobre a encarnação de Jesus, o Jesus vir para a terra. Não é encarnação lá dos Espíritos não, tá, irmãos? É o Jesus ter se tornado homem, ok? Né? Que fala, né? Salmos, por exemplo, 89, versículo 3 e 4 diz assim: para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração, e um rebento da tua carne farei subir ao teu trono, que é o Salmo 132, 11. Então está falando de quem? De Jesus, né? Que faz referência, faz inspiração a Jesus. Nós temos um salmo também que fala sobre a vida de Jesus, Salmos 41, versículo 9. Não é só esses, tá, irmãos? Existem outros. Estou citando alguns exemplos para os irmãos. Salmos 41, versículo 9, por exemplo, diz: até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, se levantou contra o meu calcanhar. Né? É a vida de Jesus. Jesus não foi traído por aqueles que eram amigos, que diziam amar. Então é uma referência também a Jesus e à morte. Quantos lembram? Deus meu, por que desamparaste? Quem que disse isso? O Salmos 22. E Jesus disse isso aonde? Na cruz. Então Jesus, inclusive, quando a gente ouve isso, né, por que Jesus fala Deus meu, por que me desamparaste? Aí entra os teólogos para bater cabeça, para explicar que Deus não abandonou Jesus. Irmãos, Deus não abandonou Jesus na cruz, ok? Se você ouvir isso, há um problema teológico grande aqui. Deus não abandonou Jesus e nunca abandona ninguém, até mesmo porque Jesus é o próprio Deus. Como que Deus abandona a si mesmo? Mas o que Jesus estava fazendo na cruz? Ele estava glorificando a Deus, exaltando a Deus. O que Jesus estava fazendo na cruz? Salmodiando, né? Então nós temos vários salmos, né? Eu acho muito bonito, acho rico o salmo por causa disso, porque ele tem essa característica aqui de ensinar o povo o que é Deus. Como que eu ensino se não tem, se não existia escola, ensino fundamental, ensino médio? Como que se ensinava? Se ensinava através da tradição oral. O pai ensinava para o seu filho. Aquele pai que tinha um pouquinho mais de dinheiro, ele pagava lá um rabino para educar o seu filho, e assim vai. Mas isso daí é um processo, né, que por muito tempo foram sendo escritos e aglomerado esses salmos, porque existem salmos inclusive que se tratam do retorno do cativeiro babilônico, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro em Babilônia. Então existe, quando que o livro de Salmo foi escrito? Não tem uma data específica, porque quando se fala de algo que é da cultura do judeu, que ele estava aprendendo, que ele estava glorificando, que ele estava pegando meu irmão do lado e falando assim: vamos lá, vamos adorar a Deus junto comigo, vamos juntos, né? Cantar ao Senhor um cântico novo, né? Ou então, tudo que tem fôlego, louve o Senhor. O que o salmista está ali, está falando? Vamos lá, vamos cantar mais alto, vamos cantar mais forte, né? E inclusive no final desse salmo aqui ele fala, versículo 33, Salmo 104, 33, ele fala assim: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. E ele vai falando: canta comigo, Larson, canta comigo, Débora, canta comigo, irmã Mariene, vamos lá, vamos cantar. Enquanto a gente vai viver, a gente tem que cantar, e assim vai. Então o livro de Salmos, ele é riquíssimo, porque talvez é um dos livros que mais também se conecta com quem somos. Quantos aqui não buscaram consolo no livro de Salmo? Que estava sendo perseguido por alguém, né? Irmãos, não é gostoso quando você lê o livro de Salmo?
que você fala assim, cara, tinha alguém aqui sofrendo que nem a mim, pior até do que eu, né? E você ouve aqueles clamores, Deus, lembra-te de mim, que a tua misericórdia se estenda, né? Então nosso coração é afagado pela palavra do Senhor, ele é acariciado pela palavra do Senhor, porque o livro de Salmo, como eu disse, é o lamento, é a expressão do povo, é Deus permitindo que o povo participe do quê? Da sua obra, do seu mover, do seu agir. Então, quando você lê o livro de Salmo, eu deixo até para você um desafio, né? Você tentar ler esse Salmo e tentar sacar qual que é o tipo do Salmo. Eu gosto de fazer isso, é um bom exercício teológico. Que tipo de Salmo é esse? Né? Peraí, é um Salmo sapiencial? Está tentando trazer um conhecimento, uma sabedoria para o povo? É um salmo de lamento? Esses são mais fáceis, né? É um salmo de imprecatório, né? Esse também é mais fácil, porque você vê que Deus, o salmo está mandando Deus mandar fogo e queimar o inimigo lá, né? E salmo de entronização já é um pouquinho mais difícil, né? Tem um tipo de salmo também chamado climático, né? Esse é um pouco mais difícil, até eu não sei. Eu aprendi na teologia, mas até hoje eu não sei caçar esse salmo aqui, não, irmãos. Né? Eu acho que esse que eu trouxe para os irmãos tem uma parte dele que é climático, né? Que fala do clímax. O que é o clímax? É que nem nas histórias de filme, né? Que chega aquele ponto alto do filme, quando o herói vai salvar e ele vence, então, mas antes dele salvar a mocinha no filme, ele luta com o bandido, e aquela parte que você fala pro cachorro assim, para de latir. Aí a Sofia vem e fala assim, peraí, né? E aquela parte mais massa que você quer assistir do filme é o clímax, né? Então, o salmo também, dentro de um salmo, podem ter vários tipos de poesia, né? Várias formas, mas tem uma parte que é climática nele, que você fala assim, cara, levantou aqui, parece que tudo que veio antes preparou para aquele momento ali no salmo. Mas, Lucas, e aí? É só estudo hoje à noite? Também, irmãos, também. Quis fazer essa introdução, irmãos, porque eu queria pegar didaticamente com vocês esses salmos do capítulo 104, para a gente entender algumas coisas. Vamos ler junto comigo? Salmo 104. Vamos ler de novo, versículo 1, e vamos ler em diante. Diz assim, bendiga minha alma ao Senhor, meu Deus, como tu és grandioso, estás vestido de glória e de majestade, coberto de luz, como de um manto. Tu estendeste o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Faz os teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Laison, lê para mim do versículo 5 ao 9. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste como abrigo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugia. A voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para elas fundaste. Termo-lhes puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Ok? Perceberam que do 4 para o 5 há uma mudança? Até do versículo 1 ao versículo 4, o que está acontecendo ali? Ele está exaltando a Deus. Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor está vestido de glória, teu manto é como luz, o Senhor estende no céu, o Senhor faz anjos, as nuvens são sua carruagem. Aí ele faz uma quebra, versículo 5 ele fala, lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum, tomas o abismo. Aí ele já muda o cenário, ele já sai do céu e ele fala da terra, e como Deus criou a terra, porque fala que aqui começa a falar que ele faz a separação, ele elevou os montes, ele põe a divisão entre as águas, no versículo 9, versículo 10 ao versículo 12, irmã Cecília, maravilha, lê para mim, 10 até o 12.
tire da terra o alimento. E o vinho que alegra o coração do homem, o azeite faz reduzir o seu rosto, e o fogo fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou. Ok, irmão, vamos parar por aqui. Então, o que ele estava fazendo antes? No versículo 5 ao 9, ele falou como criou Deus, como Deus com o seu poder. Porque lembra, ele começou dizendo que esse Deus é como? Ele é magnífico, ele é grandioso. Aí ele cria a terra, 5 ao 9, ele cria a terra. Foi ele que pôs separação das águas, foi ele que estabeleceu os montes, isso, aquilo. Aí ele sai da criação e ele fala do quê? De quem vive na terra. Ele fala de quem... Vocês estão vendo, irmãos, que não é simples, um simples jogar de palavras no texto, mas ele fala assim, e aí, depois que Deus estabeleceu a terra, e é interessante que ele fala de dois elementos fundamentais, ele fala de água e fala de terra. E ele fala da água, ele fala assim, Deus não deixou que a água ficasse bagunçada lá, ele levantou o que? Os montes, ele permitiu que a terra nascesse. E quem que vem da terra? As plantas, os animais, né? Todos os seres que vivem sobre a terra. Inclusive um camarada chamado Adão. Quem conhece Adão? É o Adão, né? A palavra terra vem de Adão, né? Então Deus criou a terra e criou o homem, que vem da terra. Então, tudo que vem, o que o texto está querendo dizer, irmãos? Que tudo que existe sobre a terra foi criado por Deus. Entenderam? Porque o Deus que criou a terra, o que é lá no versículo 1 ao 4? Ele é poderoso, ele é excelso, ele está sobre todas as coisas, ele governa, né? Ele está coberto de luz, como de um manto, ele estende o céu como uma cortina. É esse Deus que criou quem? Tudo que está na terra. E tudo que está na terra foi dado e criado porque ele quis que existisse. E nós vemos que esse Deus cria de qualquer forma? Ele não cria de qualquer forma. Primeiro ele fez a terra, e depois ele colocou os seres viventes sobre a terra. E aí vamos ler do 19 ao 23, diz assim, ó, que mais, agora ele muda um pouquinho de novo, ó. 19, fez a lua para marcar o tempo, e o sol conhece a hora de se pôr. Versículo 20, envia as trevas, e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa, e buscam de quem? De Deus o sustento. Versículo 22, em vindo o sol, eles se recolheram e se acomodaram nos seus covis. Versículo 23, então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Entrou um elemento aqui, irmãos, horas, tempo, nasce dia, se põe dia, e quem governa os dias? Deus. E Deus faz com que o homem saiba a hora que tem que acordar e faz o povo ir trabalhar. O tempo está nas mãos de Deus. É Ele quem criou e deu as horas para quem? Para a humanidade. Irmãos, quando eu começo a ler e começo a fazer essa análise teológica, eu fico vendo assim, como eu sou pequeno. E o salmista está dizendo assim, quem que é o homem? Quem que é o homem nisso tudo? Deus ele governa, 1 ao 4, Deus é poderoso, Deus ele é excelso, ele é magnífico, ele criou o universo, ele criou todos os seres existentes, e aí o texto vai reduzindo, aí ele chega onde? Nos homens. Ele faz com que os homens saibam a hora que tem que levantar e tem que dormir. E quem que cuida do animal mais poderoso da floresta? Porque os leõezinhos nas suas tocas, o que eles fazem? Esperam
o agir de Deus. E nós, no nosso dia de trabalho, porque do 19 ao 23, né, e o dos leõezinhos está no 21, o que nós esperamos também? De Deus a provisão. Você vê que salmo lindo? Espera de Deus o que? A provisão, o cuidado. E aí nós temos uma terceira parte, né? O 24 ao 26 ele também está falando, né, de que tudo que Deus criou, Deus deu ao homem. Ó. Que variedade, Senhor, versículo 24, vamos ler. Nas tuas obras fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia da tua riqueza. Quem que dá a riqueza do trabalho ao homem? Quem que faz você ganhar dinheiro, meu irmão, minha irmã? Deus. Deus é que dá a riqueza para a terra, para que os homens possam recompensar o trabalho. E ó como que é tão interessante, ele fala: eis o mar vasto, imenso, no qual se movem os seres sem conta, animais pequenos e grandes. Versículo 26, por ele transitam os navios e o Leviatã, que formaste para nele brincar. Irmãos, o que nós vivemos aqui na terra não se compara à grandiosidade de Deus, porque tudo que fazemos aqui é passageiro. Deus é quem dá todas as coisas. Quem cuida de você enquanto você dorme? Deus. Quem te dá o sustento? Deus. Porque antes que você pensasse em abrir a sua boca e rugir pelo sustento de Deus, Deus já havia criado o universo inteiro ao seu favor. Amém? E aí continuando, versículo 27 até o 32 diz assim: todos esperam de ti, que lhes dê de comer ao seu tempo. Respondeu? Fez sentido com o texto, com os versículos anteriores? Se lhes dá, eles recolhem. Se abres as mãos, eles se fartam de bens. Versículo 29. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Não existe vida longe daquele Deus lá do versículo 1 ao 4. O Deus que põe as águas no vigamento, põe nas águas o vigamento da morada dele, e toma as nuvens por carruagem e voa nas asas do vento. Esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus que, se ele falar: Lucas, para de viver, Lucas, para de viver. E se ele falar assim: Lucas, continua vivo, Deus, obrigado, continuo vivo, porque tudo eu tenho que dar graças, porque o alimento, o mantimento e a provisão vem de quem? De Deus. Deus compartilha comigo e com você a glória dele. Deus compartilha comigo e contigo o cuidado dele, o sustento dele. O que você está precisando nessa noite? Qual é a tua causa? Qual é a tua necessidade? O que você está buscando de Deus essa noite? É saúde? É paz? É prosperidade financeira? O que você está buscando hoje? Eu quero dizer para você que o Deus que está coberto de luz como um de manto, que estende o céu como uma cortina, que põe nas águas o vigamento da morada dele, que toma as nuvens por carruagem e voa nas asas do vento, esse Deus a qual você não pode de maneira nenhuma se igualar, ele é quem cuida da tua vida. Irmã Ana, aleluia. Quem te salvou do Covid? Porque Deus falou: Covid não. Você me obedece, cara. Senta aqui do meu lado. Deus manda. Deus falou: volta a andar, Ana. Mano, não tá. Cadê a muleta, hein, mano? Já abandonou, já? Glória a Deus. Porque quem que manda? Quem que manda, irmãos? É Deus. É Deus. Não se angustia. O teu sustento vem do Deus que criou o universo. Deus me deu essa palavra ontem de manhã.
Eu fiquei matutando nela o dia inteiro ontem, né? E hoje também, né? Irmãos, como é grandioso, maravilhoso quando nós olhamos e sabemos que quem que nos sustenta é Deus. Irmãos, mediante a tudo que temos vivido, inclusive no cenário político, no cenário, sabe, no cenário econômico, as portas dessa igreja estão abertas. Não é porque o pastor Galdilei é muito bom. O pastor Galdilei é muito bom, estou aprendendo com ele. Mas se não fosse Deus... Irmãos, glória a Deus pela Marlene e pelo Laison, são os nossos tesoureiros, que sabem administrar muito bem os tesouros que são trazidos aqui. Mas, irmãos, se Deus não mandasse o sustento, quem que governa a sua igreja? Podem fechar, irmãos, podem fechar as portas das nossas igrejas. Podem tentar proibir o evangelho, mas nunca vão calar a voz dentro de nós. Porque quem distribui a vida, quem distribui os dons, é quem? O próprio Deus. Amém? E aí, por último, mediante a tudo isso que o salmista viu, tudo isso que aconteceu, tudo isso que o salmista revelou, ele fala assim, versículo 33: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Versículo 34: sejam-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Mas e se você estiver desempregado, você vai se alegrar no Senhor? Se você estiver enfermo, você vai se alegrar no Senhor? Porque Ele é o Deus que criou toda a terra, Deus que lançou o firmamento, porque é o Deus que faz a sua morada no lugar mais alto e mais santo. Ele é a minha alegria, porque a minha alegria não está nas coisas que Ele criou. Entenderam o texto? A minha alegria não está nas coisas que Deus me deu, mas a minha alegria está no próprio Deus. O que Ele, vamos fazer uma conexão com os versículos anteriores, foi Ele que fez o quê? O que Ele deu para o homem e para os seres viventes? A respiração. Todos que esperam de Ti, que lhes dê de comer ao seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abres as mãos, eles se fartam de bens. Inclusive, irmãos, do versículo 27 ao 32 é o clímax. É o ponto mais alto. Porque Deus criou, pôs o povo para brincar, cuidou dos leõezinhos, e no final das contas Ele fala assim: e se esse Deus falar para você parar de respirar? É o ponto mais alto. E aqui Ele fala da dinâmica da vida. Uns nascem, outros morrem, mas toda a vida vem e vai das mãos de Deus. E se Deus olhar para o lado, irmãos, isso eu achei tão interessante, versículo 29: se esconde o rosto, eles se perturbam, e se cortas a respiração, o homem volta ao pó, porque o homem não tem poder nenhum. E aí ele fala: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei os seus louvores ao meu Deus durante a minha vida. Versículo 34: sejam agradáveis a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. E aí ele fala assim: vamos fazer santidade, porque o nosso Deus é santo. Versículo 35: desapareçam da terra os pecadores, e os perversos deixem de existir, porque quem é santo? A terra é santa, porque Deus criou a terra. Todos os seres viventes são santos porque Deus criou-os, mas o que perverte toda a criação são os homens perversos, é a maldade. E aí ele termina o texto: bendiga a minha alma o Senhor. Ele abriu o texto dizendo: bendiga minha alma o Senhor, Deus meu. Versículo 1, e ele termina, ele fecha do mesmo jeito: bendiga a minha alma ao Senhor. Olha o corinho aqui, olha o refrão da música, Larson, né? Refrão da música é a parte mais alta da música, é a parte que a gente geralmente mais repete, né? A gente canta uma ou duas vezes a mesma estrofe ali, aquele ali é o refrão, é o coro, é a parte mais alta da música. Irmãos, mediante a tudo isso, o que você é?
mediante a tudo isso, quem você é? Mediante tudo isso, o que você tem que é seu? O que você tem que é verdadeiramente seu? Irmãos, eu não posso dizer que esse sapato que está no meu pé é meu. O que se eu tenho foi porque Deus me deu. Eu não posso dizer que o meu carro que está ali fora é meu. Porque o que eu tenho foi Deus quem me deu. Eu pergunto para você, quem você é? Quantos aqui, depois de lerem esse texto e fazer essa análise teológica comigo aqui, essa análise exegética do texto aqui, quantos aqui se sentem pequenininhos? Eu me sinto super pequenininho. Já sou, né? Me sinto muito pequeno, irmãos. Porque eu vejo que esse Deus é um Deus tão grandioso. Quem é o homem quando a gente compara o homem com Deus? Quem são os governadores e governantes do mundo perto de Deus? O que é a formiga perto do elefante? O que é o homem perto de Deus? E aí eu entro na segunda parte da minha mensagem. Segunda parte, você vai pegar 2 mensagens em uma, eu vou. Segura aí, irmão. Quem quiser beber uma água ali, não, brincadeira, não vou demorar tanto assim, não, irmãos. Eu queria pensar com você no que diz o versículo 4. Fazes os teus anjos ventos, e aos teus ministros labaredas de fogo. Quando a gente lê esse texto, depois você pode ler com calma, você vai ver que sempre no final do texto, no final de uma dessas tendências, ele fala do homem. O homem sempre vem por último. O homem sempre está por último. Quem foi criado por último na criação do mundo? O homem. Porque ele é o administrador daquilo que Deus deu. Quem que nasceu primeiro, o homem ou a mulher? A mulher veio depois do homem. Quem cuida do homem? A mulher. Só que o pecado entrou no mundo. E qual foi um dos castigos que a mulher recebeu? Ser subjugada pelo homem. Mas eu quero falar para você, homem e mulher, aqui presentes nessa noite, quero dizer para vocês que vocês são importantes para Deus. Porque no versículo 1 ao 4, que ele está exaltando e glorificando a grandeza de Deus, existem 2 seres criados: os anjos e os seus ministros. Pessoas diferentes. Os anjos e os ministros. E os ministros compartilham algo que vem da essência de Deus. Deus, ele se veste de luz. E ele faz os seus ministros como labaredas de fogo. Irmãos, eu queria falar sobre o fogo de Deus agora. Eu queria falar sobre o fogo de Deus. Tem fogo no teu coração queimando aí? Deixa eu falar para você assim. Quando nós olhamos para a Bíblia, qual que é a aparência de Deus, irmãos? Como Deus se parece? Não sabemos dizer. Mas nós sabemos que Moisés viu uma sarça congelada, ardente. E Deus estava no meio do fogo e falava com Moisés. Apocalipse, no capítulo 1, versículo 14, diz que Deus, ele tem fogo em seus olhos. Diz assim: a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo. O que tem dentro do coração de Deus? O que arde dentro de Deus? Fogo. Serafins são anjos que estão incendiados na presença de Deus, porque quem anda perto de Deus precisa ter a essência do fogo, senão se queima. Eram os anjos mais próximos de Deus, mas ao lado, servindo ao Deus. E o que eles fazem? Eles pegam fogo. Sua vida tem que pegar fogo. Você é ministro de Deus? Aleluia. Você é levantado por Deus para ministrar e falar do Evangelho para as nações? Fala assim: eu tenho que pegar fogo. Fala. Eu tenho que pegar fogo. Você tem que arder. Você precisa ser cheio de Deus. Mas fica tranquilo, Lucas, eu vou me queimar. A sarça não queimou. Deixa eu falar para você, sarça, você não vai queimar.
fica tranquilo. Mas você precisa ser cheio da essência de Deus. Irmãos, e diz assim também: Jesus, que é Deus, Ele tem fogo. Versículo 2:18. Ao anjo da terra em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os seus pés como bronze reluzente. Você percebeu que Jesus e Deus têm o mesmo olho? Olho de fogo. E nós? E nós, como seus servos, como seus discípulos, não devemos queimar também? Deixa eu lembrar você o que diz em Efésios no capítulo 5, versículo 1. Sejam, portanto, imitadores de Deus, como filhos amados. Você precisa buscar a Deus. Você precisa ser cheio de Deus. Você precisa queimar na presença de Deus. Seu coração, é interessante que quando Jesus aparece, depois que Ele ressuscita, os discípulos falam assim: por acaso nós não sentimos o nosso coração queimar quando ouvimos a sua voz? O seu coração tem que queimar na presença dEle. Você tem que ser radiante. Você precisa ser cheio da presença de Deus. Você precisa ser um imitador de Deus. Lucas, como que eu peço? Como que eu me encho de fogo? Pastor Galdilei, como que se enche de fogo, Pastor Galdilei? Orando, lendo a palavra. Não é indo no shopping. O pastor falou aqui, né? Não viu o avivamento no shopping, não, pastor? Nem quando faz flash mob no shopping? Isso aí palavra de adolescente, depois vocês pesquisam no Google, tá bom? Nem existe mais flash mob, né? Já passou, né? Você nem sabe o que é mais flash mob? Isso é de ex-adolescentes que se tornaram jovens, tá? Então, assim, não tem avivamento quando eu estou assistindo um filme em casa, pastor? Nem quando vê o Flamengo tomar goleada? Tem ira, né? Tem o coração do flamenguista pegando fogo, né? O cara sai do espírito. O cara sai do espírito. Não tem avivamento, não. Irmãos, a gente busca fogo de Deus quando a gente se aproxima de... Lembra do serafim? Lembra do serafim? O mais próximo de Deus e o que está pegando fogo? Quanto mais você se aproximar de Deus, mais fogo você vai pegar. E quanto mais fogo você pegar, mais labareda você será. E quanto mais labareda você será, mais pessoas você vai incendiar. Amém? Aleluia. Amém? E quem são os filhos de Deus? Quem é filho de Deus? João 1, no versículo 12 ao 13 disse assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Fala assim, poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu a eles poder, tornando a eles filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus. Eu quero falar para você que se você recebeu a Jesus, mas a todos quantos o receberam, você recebeu Jesus? Então você precisa se parecer com o Filho de Deus. Porque você se tornou quem? Um Filho de Deus. Você recebeu o poder para. Você recebeu o dunamis de Deus. Você recebeu o poder para agir. Você recebeu o poder para atuar. Igreja, precisamos nos despertar, igreja. Igreja, precisamos nos levantar. Precisamos ser diferença. Igreja, precisamos pegar fogo. Para quê? Para dizer que a gente é melhor, né? Lembra do Salmo? Quem quer um homem perto de Deus? Nada. Você é tão pequeno quanto a analogia que eu fiz da formiga e o elefante. Mas Deus é quem te dá o poder para ser o quê? Ministros dele. E se vocês são ministros do Senhor, ardam como labaredas de fogo. Amém? Então que nós possamos realmente cantar ao Senhor. Deixa queimar, Senhor. Deixa queimar.
Arde fogo no nosso coração. Faz-nos levantar como labaredas de fogo. Amém? 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 Você recebe em nome de Jesus essa palavra? Eu quero convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus. Fique em pé no teu lugar. Quero orar junto com você.